Senhor, pela sua presença em nós, em movimentação nesse lugar, pelo teu Espírito que tem nos instruído, nos ensinado, nos inspirado. E vamos sair daqui vivendo tudo aquilo que a sua glória representa nas nossas vidas. Quem pode dar um glória a Deus? Aleluia. Pode sentar, querido, que bênção. Fernando deixou tudo mais fácil. Ai, obrigada, louvor aí. Eu não vim na paleta do louvor como a Ana Fábia. Senão eu ia cantar uma música, eu ia cantar Eu Quero Que É Meu, viu, Fernando? Mas se eu cantasse, querido, não ia ser glorioso como a Ana Fábia. Ia ser, talvez você se levantasse discretamente para ir embora. Por incrível que pareça, eu já cantei, Ana, sabia? No início da igreja de Uberlândia, eu era do Beck. Meu marido era o líder do louvor. Renato cantava e dizia, oh! E era um fogo puro. Uma graça, a glória para cada tempo. É interessante, né? Porque eu brinquei ontem com a Ana. Falei, Ana Fábia, Deus sabe o que faz. Eu acho que se eu soubesse cantar desse jeito, pensa bem, gente. Mas sabe que talvez você tenha um talento, né? E nem se veja capaz de fazer. Quantas pessoas se olham e não se veem capazes de fazer determinadas coisas? Às vezes alguém até te elogia. Nossa, muito bom isso. Você faz isso muito bem. Isso aqui em você é ótimo. E nem sempre a gente se vê capaz. E aquilo bate até às vezes como estranho. E a pessoa fala alguma coisa e aquilo talvez nem entra no seu coração. Talvez você nem reconheça como um talento. Interessante. Porque às vezes as pessoas notam coisas e olha só, eu cantei em determinado tempo. Talvez hajam tempos que você precisa cantar. Talvez hajam tempos da sua vida que você precisa se mover numa área que você nem tem muito conforto, mas por causa do entendimento da palavra, dos planos de Deus, você faz por um tempo. E depois você muda de fase. Mas aquele talento dentro de você, ferramentas novas. Mas isso é algo interessante porque tem pessoas que elas se olham no espelho e não se veem como a sua imagem é. Você sabia que tem pessoas que elas se olham no espelho e elas se veem deformadas? Tem pessoas que olham no espelho e ela identifica o que ela chama como defeito. E ela pega aquilo e ela olha e aquilo parece que fica grande. Coisas físicas. Tem pessoas que começam devagar. Tem pessoas que vivem, vou dizer assim, uma crise. Problemas sérios. Porque quando elas olham no espelho, elas passam a identificar uma outra imagem. Isso tem um nome. Chama dismorfia corporal. Coloca a imagem aí, pessoal, por gentileza. Dismorfia corporal. É quando a pessoa se olha no espelho e ela se vê diferente do que ela realmente é. Não é como aquela casa de espelhos, que você passa por um espelho, você está grande, outro você está pequeno, outro você está mais largo, outro você está estreito. Não é isso. É a imagem que ela identifica dentro dela. Ela olha e se vê com outras medidas, outras proporções, outras características, dismorfia corporal. Hoje isso não é tão novo, isso é bem comum nos adolescentes, mais nas mulheres que nos homens. E muitas pessoas começam a buscar soluções, cirurgias, procedimentos estéticos. E o interessante é que se ela tem essa imagem tão distorcida dela, mesmo depois de fazer um procedimento, não vê resultado. Todo mundo fala, nossa, você ficou diferente. Você ficou bem, mas ela continua não enxergando. Ela continua com uma imagem dentro dela sobre si mesma, totalmente deturpada.
Querido, qual imagem você tem a seu próprio respeito? O que você tem em você? Como é que você se vê quando olha no espelho? Pode ser fisicamente, mas eu quero a sua autoimagem. Quem você é? Quem você é no Senhor? Nós estamos falando a respeito da glória de Deus. E um dos aspectos da glória de Deus é a transformação. É a mudança. É a mudança da imagem. Kenneth Hagin, nesse livro, A Maior Glória de Deus, ele fala que é como se o espelho, sabe quando você toma banho e o espelho fica todo embaçado? E ele falou assim, que a glória de Deus é aquela, quando você faz, limpa o espelho. E você limpa o espelho e você começa a ver a imagem real em você, o novo você. O novo nascimento, por causa do novo nascimento, existe uma transformação espiritual. E coisas que são derramadas em nós, pelo próprio Deus. E isso constitui em nós uma nova imagem. Quem você é? Quando você olha no espelho, o que você vê? Qual a imagem que você vê? O nosso texto de 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, que todos leram aqui, ele diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa palavra espelho, ela também, nós podemos ler essa palavra em Tiago no capítulo 1, no verso 23, e ele fala o seguinte: porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, ele só ouve e não pratica, assemelha-se a um homem que contempla num espelho um rosto natural, por a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, diga persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha, gente, que coisa interessante, porque Tiago está dizendo aqui que tem pessoas que elas até olham no espelho, como no espelho, a palavra, e quando ela vê, esse sou eu, sim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Só que quando ele se afasta daquele espelho, e ele negligencia aquilo que ele está ouvindo, e não pratica, ele se esquece de quem ele é. Então, aquela imagem que talvez eu estou começando a mudar, porque a glória de Deus é aquela que limpa o espelho, e quando eu olho, eu vejo a imagem refletida de quem eu realmente sou, mas se a palavra não está em mim, essa imagem, quando eu me afasto dela, daquela imagem, e não pratico a palavra, ela volta a ficar deturpada. Eu achava que eu estava gorda, me olho no espelho, vejo que eu estou magra, e quando eu saio, eu me vejo gorda. Você está entendendo? E esse transformar é o mesmo transformar de um versículo que você que faz o rema, ou já fez o rema, com certeza você já ouviu muito, que é Romanos, no capítulo 12. Nós lemos: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com entendimento. Sacrifique o seu corpo, sacrifique as suas vontades, não faça o que você gostaria de fazer. E ele continua: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, queridos, talvez quando a gente nasce de novo e começa a ouvir a palavra,
entendendo quem nós somos. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga aí, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Talvez a gente comece a entender isso. Só que existem coisas em nós que precisam ser transformadas. Entenda, eu não estou falando sobre parcialmente modificadas, em parte. Não, eu estou falando sobre transformação. Quer dizer, uma guinada, uma mudança. E talvez nós temos coisas em nós que nós temos dificuldade de mudar, de mexer. Não estamos sabendo como fazer. Mas nós precisamos fazer o que 2 Coríntios está nos ensinando. Nós precisamos contemplar quem nós somos. E a glória de Deus, a manifestação da palavra, o efeito da palavra de Deus, isso é que gera transformação. Não é parcial, é mudança radical. Talvez você está aqui e você pense assim: poxa, eu sou mulher, sou esposa, eu tenho ouvido sobre o que a Bíblia diz, mas dentro de casa eu tenho uma dificuldade, porque eu me imponho, eu sou autoritária, eu me posiciono diante do meu marido, diante dos meus filhos, eu ouço as ministrações, eu venho nos cultos da família, mas eu penso, poxa, ele não está mudando, ele não está fazendo o que é o melhor, sendo crente ou não. E eu estou com dificuldade em relação a isso. A primeira coisa que você precisa entender, eu e você, mulher, é que essa é a imagem que Deus tem a nosso respeito. De uma mulher sábia, que edifica a sua casa pelo seu bom comportamento. Como é que, quando a gente se olha no espelho, como é que a gente se vê? A gente se vê sábia, sabendo conduzir a nossa casa, sabendo agir, falar com moderação. Quando nosso marido está na cidade, ele é elogiado por nossa causa, e quando ele chega em casa, ele fala: de todas as mulheres, você é a mais virtuosa. Será que nós estamos nesse ponto, nesse nível de elogio, de ser reconhecida como mulher, não só pelos de casa, mas pelos de fora? E eu vou te dizer, se a gente ainda não está, primeiro eu preciso entender, olhar no espelho e me ver a imagem de Deus, a imagem que Ele tem a meu respeito. E quando eu olho e eu entendo, sim, essa área precisa de transformação. O que eu preciso fazer? Eu preciso modificar a imagem que eu tenho quando eu me olho no espelho. Porque talvez eu estou com aquela imagem ali, eu estou me olhando, mas está deturpado. Não está nítido, ou não é o meu verdadeiro eu. Então, querida, sabe como é que a gente faz? Sabe aquela brincadeira de criança que eles têm de ligar os pontos? Se você tem filho pequeno, netos, você sabe qual é. É aquela que tem uma figura, quando a gente olha, a gente não identifica. Ela está toda numerada. E a gente vai ligando os pontos. Pega o 1 e risca o lápis até o 2. E risca o lápis até o 3. E assim por diante, até que uma imagem se forme. A palavra de Deus é essa conexão de pontos. Um versículo ligado a outro versículo, ligado a outro versículo, ele forma a minha imagem. Quem eu sou? 1 conectado ao 2, conectado ao 3. Quando eu termino de conectar, uau! Eu sou essa mulher, essa que eu sou. E quando eu conecto e olho, aquela nova imagem é a minha nova imagem. A palavra de Deus conecta pontos, e quando eu concluo aquilo no meu coração e pratico aquela palavra, algo acontece em mim. Diga: transformação. Transformação. E talvez
eu e você precisamos pegar algumas áreas e literalmente ligar os pontos. Talvez eu e você estamos precisando fazer como uma criança pequena, um bebê espiritual. Quando a gente não tem maturidade suficiente em determinada área, é a palavra e a prática da palavra que nos torna maduros. Então está tudo bem em determinada área, que você sabe qual a área que está precisando de transformação, você pegar os pontos. Talvez, quem sabe, pegar um versículo, copiar, colar no espelho. Esse é o 1. Outro versículo, colo no espelho e conecto 2, 3, 4 e uma nova imagem. E todas as vezes que eu chegar naquela parede, naquele espelho, atrás da sua porta, e você olhar para aquele versículo, você começa a dizer quem você é. Por exemplo, mulheres, desse exemplo que eu dei, o que a gente pode fazer? A gente pode abrir lá em 1 Pedro. Olha só. 1 Pedro 3. Aí a gente pega o versículo e cola lá. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que ele, mesmo ainda que não obedeça a palavra, ou seja, funciona para quem não obedece e funciona para quem obedece. Você está aqui? Isso aqui funciona, não é só para quem tem marido que não é crente. Ainda que, se por um dado momento, ou se naquele momento, se por uma fase, ele não obedece, a palavra seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Sabe como é que você vai fazer? Você vai pegar aquele versículo, você vai escrever aquele versículo, você vai colocar o seu nome e você vai começar a formar a sua imagem. Aí nós vamos fazer assim: Clícia, você que é submissa ao Renato, mesmo que ele naquele momento não obedeça a palavra, não é o seu caso, amor, seja ganho sem palavra alguma, por meio do seu procedimento, Clícia. Aí você pode estender aqui, aí você pode colocar assim: através da sua postura, através do seu comportamento, através da sua forma de andar, através da sua forma de falar, através do seu tom de voz, você sabe o que você está precisando mudar. Aí você pega aquilo que você precisa mudar e você coloca. E você começa a ligar os pontos. Como família, nós precisamos influenciar os nossos filhos. E eu vou te falar, muitas vezes não basta eu abrir o meu iPad, meu tablet e ficar lendo a Bíblia ali, porque o meu filho não sabe o que eu estou fazendo. Ele pode achar que eu estou assistindo Netflix. Então, queridos, muitas vezes você vai perceber que você precisa abrir a sua Bíblia de papel. Olha, uma coisa, eu vejo o Renato faz muito isso. Todo lugar que a gente vai, Renato tem um livro. E não é só para pôr debaixo do braço, não. Ele sempre está lendo um livro. As crianças estão sempre vendo o Renato lendo um livro. Nas férias, numa viagem, sempre ele está lendo um livro. Eles precisam ver. Você entende? O seu marido tem que ver. Os seus filhos têm que ver. A sua mãe, seu pai, seus tios, sua avó, tem que ver. E pensando sobre isso, ultimamente, eu gosto de ouvir uma ministração quando eu estou tomando banho, hidratando meus cabelos. Eu ponho lá uma ministração, um louvor, ou eu começo a orar. E muitas vezes eu vejo as crianças estão no quarto e eu começo a orar alto. Eu não precisava orar alto, porque o poder daquela oração não está na altura da minha voz, mas eu estou como um exemplo. É o meu comportamento trazendo modificação para a minha vida e para a minha casa. Você está entendendo? Sem palavras, porque eles estão te observando. Por causa do meu comportamento, eles serão ganhos sem palavras. E talvez eu e você estamos usando a arma errada. Palavra, palavra, palavra. Qual é a área que você precisa se transformar, modificar, ficar pleno na palavra? Eu estava pensando, tem tantas coisas que a gente pode pensar. Tem gente que tem muita raiva, tem gente que é ciumento,
Tem gente que ofende muito fácil. Sabia que esse tipo de coisas, a Bíblia chama de, eu sei que a gente chama muito de sentimento, mas a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, ela chama de carnalidade. E quando a gente age em carnalidade, o que acontece? Você sabia que quanto mais eu alimento aquela carnalidade, aquele pensamento, aquele sentimento, você sabia que eu vou criando histórias dentro da minha cabeça? Então, se o Renato falou uma coisa e eu não gostei, eu fiquei ofendida. Se eu não guardo o meu coração, os meus pensamentos, se eu não fecho aquela porta para que novas ideias cheguem, novos pensamentos, sabe o que vai fazer? Eu vou começar a conectar. Ele fez isso. Ixi, outro dia, não é que ele fez isso também? Outro dia ele falou isso. Ele está pensando isso de mim. Pronto. Eu crio uma história e a ofensa vai crescendo dentro de mim. Clícia, como é que eu faço? 1 Coríntios capítulo 13, texto base. Querido, em Romanos, nós lemos que o amor de Deus, Romanos 5:5, o amor de Deus foi derramado em seu coração. No novo nascimento, querido, uma porção não foi pingado, ele foi derramado. O amor de Deus derramado em seu coração, o fruto do Espírito, ou seja, o resultado do novo nascimento em você. E o que é o resultado do novo nascimento em você? Amor. E como é que eu faço então, Clícia? Leia. O que 1 Coríntios capítulo 13 fala? E ele diz, olha como é que a gente cola o versículo no espelho. A Clícia, 1 Coríntios 13, 4. A Clícia, paciente. Tem uma paciência. Estende o versículo, faz a sua própria versão amplificada. A Clícia tem muita paciência quando os filhos começam a chamar mãe, 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 mãe. Quando os filhos acordam atrasados e tem que correr com o café da manhã. A Clícia é paciente. A Clícia é benigna. Ela é gentil. Mas fulano falou isso, fulano não me respondeu bem. Olha só, de manhã nem fez isso. Quando a gente acordou, ainda pedi. Gentileza. Gentileza. A Clícia não tem ciúme. A Clícia não tem... Isso aqui é outra, que aqui estende, viu? O ciúme. Não se ufana, não se ensoberbece. Não se acha melhor. Não se acha melhor que o marido. O marido não se acha melhor que a esposa. Não se acha melhor do que o irmão que está aí do lado. Não se acha melhor do que quem está pregando, quem está cantando. Ixi, essa nota, doeu essa nota. Meu querido, começa a pensar assim, fulano, o louvor, ele está fazendo o melhor, que coração. Meu Deus, que disposição. Deixaram a sua casa, fizeram um ensaio, chegaram tão cedo, elas naquele salto, meu Deus, aqui, cantando, interagindo, mesmo quando a igreja não corresponde. Que tal, ao invés de, essa nota, eu mudar, não me ensoberbecer, não se alegra com injustiça. Alguém falou de alguém, vai falar para você. Sempre pensei sobre isso, concordo plenamente com você. Guarda o coração e a língua. Se poupe de falar dos outros, de concordar, de sorrir, de rir. Se regozija com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. A Clícia, tudo suporta, tudo crê. Ela não pensa o mal das pessoas. Clícia, não pensa o mal das pessoas. A Clícia não pensa o mal. A Clícia não pensa o mal. Cola atrás da porta, no espelho, no guarda-roupa. Você sabe o melhor lugar. E não saia de casa sem confessar a sua verdadeira imagem. A glória de Deus, queridos. Kenneth Hagin fala assim: quando a glória de Deus está em manifestação, fica mais fácil receber dele, porque você está mais consciente dele do que das coisas naturais. Você está mais rendido às coisas do Espírito do que às coisas do mundo natural à sua volta.
se conectar com a palavra vai fazer com que a gente não se importe tanto com as coisas. Sabe o que vai fazer? Você vai ficar dormente. Já pensou? Eu queria estar dormente nessa situação. Pronto. Dormente em que sentido? A carne, os desejos da carne, os seus sentimentos. Mas eu sou assim, Clícia, eu sou assim. Eu nasci assim. Olha, desde que eu me casei, eu fiquei assim. E eu não sei como mudar. Agora você sabe. Conecte os pontos, ache os versículos e comece a dizer quem você é. Quem você é? Diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Sabe, queridos, a gente foi o ano passado, eu acompanhei o Renato numa viagem de supervisão para o Japão. E eu nunca tinha pensado no Japão. Meu Deus, servir as pessoas lá, uma cultura tão diferente, como me comportar. Meu Deus, tantos pensamentos. E eu, lendo a palavra, me lembrei desse texto e comecei a confessar a meu respeito. Os apóstolos, depois que Pedro tinha sido preso, eles se reuniram, começaram a orar e eles oraram assim: agora, Senhor, olhe para as nossas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a palavra. Com toda intrepidez, com toda ousadia a palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra. E eu comecei a declarar sobre a minha vida, sobre a vida do Renato, sobre a nossa viagem, sobre aquilo que precisava ser. O que você precisa fazer? Quanto de ousadia? Qual o seu nível de ousadia? Tá aí, como é que está o nível de ousadia para fazer coisas simples? Como você está na padaria e você olha a menina do caixa, o semblante meio triste. Você pensa, nossa, eu podia falar alguma coisa. Deixa o outro falar. Qual o seu nível de ousadia? Qual o seu nível de intrepidez? Para falar da palavra, para que a glória se manifeste através da nossa vida. Que tal começar a orar sobre intrepidez? Seja cheio do Espírito Santo, querido. Fale aquilo que precisa ser falado. É a manifestação da glória de Deus em nós, através de nós, para transformar quem nós éramos, para sermos a imagem que Deus nos vê, nos criou para ser. E existem 2 outros aspectos que eu queria falar com você. Sabe, em Atos, nós lemos a respeito dos apóstolos, do crescimento da igreja. E nós lemos quando a igreja estava crescendo, os apóstolos já não estavam conseguindo dar conta de tudo que eles tinham que fazer. E eles levantam os primeiros diáconos. E a Bíblia diz quais eram as características daqueles diáconos. Eles tinham que ser cheios de sabedoria do Espírito. E eles tinham que ter bom testemunho. 3 características ali daqueles diáconos. E entre os 7 se levantou Filipe, diácono. E a Bíblia conta que os diáconos foram levantados para servir na igreja. Como eu e você, queridos, levantados para servir a igreja de Cristo. Mas depois, quando a igreja vai falar sobre Filipe, a Bíblia fala sobre Filipe, a Bíblia vai falar sobre um Filipe que chega em Samaria e começa a pregar para as pessoas. E ele começa a falar da palavra. E as pessoas começam a acreditar na palavra através daquilo que ele está dizendo. E não só isso, mas a Bíblia fala sobre milagres. Milagres. Qual o seu nível de ousadia? Não importa para que você foi levantado, querido. O que importa é que nós possamos entender por que a glória em nós. Qual o objetivo da glória em nós? A transformação. E alcançar outras pessoas. E Filipe, querido, ele começou, a Bíblia fala em Atos sobre Filipe se movendo e Filipe ministrando. E a Bíblia fala sobre um mago,
ou um feiticeiro que foi alcançado pela palavra que Filipe ministrava. E Simão, a Bíblia diz que ele fazia muitas mágicas, muitos feitiços. E as pessoas olhavam para Simão e falavam, só pode ser Deus um negócio desse. Só que aí chega Filipe, falando sobre Jesus, pregando a palavra, e o mover de Deus, a manifestação da glória de Deus através da vida de Filipe. Pessoas sendo curadas. E Simão, sabe o que ele fez? Entregou sua vida a Jesus. Simão se converte. Simão recebe Jesus. E não só isso, ele começa a seguir Filipe. Não, eu vou seguir. Isso aqui é muito maravilhoso. Tudo isso que está acontecendo é muito maravilhoso. E eu vou te dizer, querido, tem testemunhos que são muito fortes. De pessoas que praticavam coisas. E quando elas conhecem a Jesus, uau! Até a gente fala, só podia ser Deus. Pessoas que conhecem ao Senhor e aí começam a frequentar e rapidamente elas querem estar ali perto. Mas é aquelas pessoas, querido, quando nós nascemos de novo, nós somos meninos. E nem tudo nós nos alinhamos ainda. Porque é de glória em glória. A renovação da mente, a transformação, ela acontece todos os dias, através da meditação, lendo a Bíblia, lendo bons livros, ouvindo bons louvores. E aí, querido, só que Simão, se encantando ali. Aí Simão, quando vê os apóstolos chegando, aí nós vamos ler aqui, em Atos no capítulo 8. Verso 13 fala, o próprio Simão abraçou a fé e tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. E aí, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria receberam a palavra, enviaram Pedro e João. Quando Pedro chegaram, gente, as pessoas tinham sido batizadas nas águas, mas não no Espírito Santo. Então eles começaram a impor as mãos sobre as pessoas, e elas começaram a ficar cheias do Espírito Santo. E aí Simão ficou impressionado com tudo aquilo. E ele fala assim, verso 18, porém Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo, concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. E aí, no verso 21, Pedro fala, não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não está reto diante de Deus. Eu vou te dizer, queridos, para que nós possamos experimentar a glória de Deus, usufruir, viver, nós precisamos alinhar o nosso coração. Sabe o que aconteceu com Simão? Talvez a gente lhe fala, que absurdo, ofereceu dinheiro. Gente, era o que ele conhecia. Era assim que ele fazia. Ele era feiticeiro, ele recebia dinheiro pelos feitiços. Ele cobrava. Tem coisas que você conhecia e praticava. Talvez não feitiçaria, mas outras coisas. E você entende que esse é o procedimento, que a minha mãe me ensinou, minha avó faz assim. Mas entenda, querido, nós precisamos alinhar o nosso coração. Alinhar o nosso coração, para que nós possamos, queridos, viver verdadeiramente aquilo que a palavra tem para nós. Filipe, ele estava se movendo e ele viveu coisas maravilhosas. Ele viu, ele usufruiu, ele conseguiu correr tanto que ele acompanhou um carro. Eu não consigo correr 200 quilômetros, 200 não, com certeza não, 200 metros, eu corro 200 metros, fico com a língua para fora, e você? Quem corre aqui 5 quilômetros? Levanta a mão para eu ver. Fernando, você é demais, tá vendo? Mas, aí as irmãs, né, Vivian? Mas,
ele correu acompanhando um carro. E aí, queridos, tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que Filipe vivenciou ali naquele momento tinha um propósito. Diga assim, o propósito da glória de Deus. Ontem Tiago, ele falou a respeito dos dons. E ele leu um texto, eu não vou ler, 1 Coríntios capítulo 14. Ele falou a respeito de que todos os dons, ele tem um propósito. E o propósito é para edificação da igreja. E sabe, queridos, os milagres, essa manifestação da glória, nós vemos a Bíblia recheada de sinais, de maravilhas. E outro dia eu e o Renato, nós tivemos uma experiência. A nossa filha, ela teve um pesadelo. Mas foi um pesadelo assim, pesadelo. A gente acabou de se deitar e ela deu um grito pavoroso, saiu correndo, o Renato já saiu, ela agarrou aqui no Renato na cintura e ficou abraçada. Pai, eu vi uma pessoa entrando no meu quarto. Entrando no meu quarto. Queridos, foi forte. E aí, nós oramos com ela, lemos a Bíblia, e ela foi se acalmando, agora ela ficou muito assustada. A gente deitou ela na nossa cama, o Pedro veio, deitou também, todo mundo cooperativo naquele momento. Não deitou na cama, porque ele é muito grande, né? Mas a gente pôs uma caminha assim, e a gente deitou, a gente orou juntos, e dormimos. Só que ela ficou com muito medo. No outro dia ela continuou com medo, não queria dormir no quarto dela de jeito nenhum. E eu comentei com a Silvia Lima Rocha. Gente, Silvia já me deu muito conselho bom. E ela me deu um conselho, ela falou assim, Clícia, ministra você e o Renato para os meninos. Eu falei que a gente ia ler da Bíblia, orar, tal. Ela falou, ministra sobre a autoridade do crente. E aí, no mesmo dia, nós ministramos para as crianças sobre a autoridade do crente. E nós dizíamos para eles assim, porque a Bíblia diz, em Marcos 16, 17 e 18, que os sinais hão de acompanhar todos aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E nós falamos, todas essas coisas estão debaixo dos nossos pés. Todas essas coisas estão sujeitas a Deus. Nós vamos resistir firme ao diabo e ele vai fugir de nós. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E nós começamos a falar com eles aquilo, e nós começamos a ministrar aquilo para a vida deles, queridos, a respeito da realidade de quem eles são. Porque algumas circunstâncias, elas vão chegar para nós, queridos, para roubar a nossa ousadia. Algumas circunstâncias vão chegar para trazer medo, confusão para a nossa vida, mas quem é você? A glória de Deus está em você, e ela está se manifestando nesse momento. A glória de Deus. E nós precisamos ter convicção, queridos, de quem nós somos e o que nós podemos, o que a Bíblia diz que eu sou. Essa glória de Deus não é a glória, vou guardar para mim a glória. Não. Manifestação da glória. Transformando, me identificando, sendo a imagem. E, queridos, me levantando com ousadia, para que essa glória cumpra o seu propósito. Você e eu precisamos entender, os milagres são reais, os milagres são para hoje. A autoridade no nome de Jesus, ela é mais real do que qualquer diagnóstico, ela é mais real do que qualquer relatório, ela é mais real do que o jornal da cidade, do país, do mundo. Não importa, existe uma realidade acima de todas essas verdades naturais, e ela é a verdade da palavra de Deus. E ela está em você, querido. E nós precisamos nos lembrar, colocar esses versículos diante de nós, e precisamos começar a dizer para nós, para a nossa família, para as pessoas que estão sob a nossa influência.
Nós precisamos dizer: os sinais acompanharão todos aqueles que creem. Os sinais acompanharão todos aqueles que creem. Quem crê, levanta a mão aqui. Você crê no nome de Jesus? Você crê? Você crê que Jesus, querido, Filho de Deus, Ele veio como homem, e Ele morreu e ressuscitou. E querido, quando Ele estava orando por pessoas e dizendo para os discípulos quem Ele seria, quem nós seríamos, aqueles que viessem depois dEle, Ele disse: todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. É para quem? Diga: todos. Todos aqueles que creem vão ter sinais acompanhando. Não sou eu, não é você, é a glória de Deus. É a glória de Deus. É a glória de Deus em nós. Os sinais vão acompanhar todos aqueles que creem, queridos. E eu vou te dizer, em João, capítulo 20, no verso 30, na verdade, nós lemos a respeito, João falando a respeito do porquê aquele evangelho foi escrito, que muitos milagres aconteceram, nem todos estavam escritos nesse livro, e ele diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que estão escritos nesse livro. Este, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Sabe por que a Bíblia está recheada de milagres? Para que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. É aquele que morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida, salvação. Queridos, atenção. Os discípulos, os apóstolos, não precisavam do dinheiro não, de Simão. Eles tinham toda a provisão. Aquilo que nós temos não pode ser vendido. Ele pode ser vivido. Eu queria que você ficasse de pé, queridos, para a gente começar a fechar. E eu queria te convidar a orar. Nós vamos orar aqui, queridos. Você entendeu? Não, você entendeu? Jesus é o Filho de Deus. Diga: Jesus é o Filho de Deus. Diga assim: os sinais acompanharão todos aqueles que creem. Todos aqueles que creem. Quem crê? Você crê? Eu quero dizer que nós vamos fechar esse culto. Eu tenho uma direção no meu coração para orar por pessoas enfermas. Mas atenção, nós orarmos, amém? Nós vamos orar. E nós vamos ver a glória de Deus em manifestação nesse lugar. Uma certa vez eu estava ministrando e eu orei, impus as mãos sobre os enfermos, e eu disse para eles assim: eu quero que vocês façam um exame e que vocês tragam o resultado aqui para os pastores, para que aquilo que vocês ouviram, a manifestação da vontade de Deus, sirva de testemunho para que outros também creiam. E aí uma pessoa virou para mim e falou assim: você foi ousada, falando dos exames. Quem é ousado aqui? Quem é ousado? Intrepidez sobre a sua vida. Eu declaro intrepidez sobre a sua vida. Eu declaro você cada dia mais ousado, entendendo por que você está aqui. Não é para abraçar a glória de Deus, é só receber a glória de Deus. É para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. A glória de Deus, é por isso que você está aqui. Pessoas sendo alcançadas, é por isso que a glória de Deus, queridos, nós precisamos, essa glória tem que atrair pessoas, perdidos, novos nascimentos, enfermos, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Diga: para a glória de Deus. E nós vamos encerrar agora. Existe alguém neste lugar, querido?